Então, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nesse comitê para falar um pouquinho sobre a Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, uma resolução de muito esperada. Desculpa, se eu não me identifiquei, porque a turma está de lá para saber. Sim, me apresentando, sou Luiz Fernando Nigro, sou juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Hoje respondo pela Central de Execução de Medidas de Segurança do Estado de Minas Gerais, onde todas as medidas de segurança, os processos de execução de medidas de segurança do Estado tramitam. Participei também do grupo de trabalho criado pelo ministro Fux, no âmbito do CNJ, exatamente no enfrentamento das questões de saúde mental. Nesse sentido, hoje, para falar da Resolução 487, eu gostaria, inicialmente, de pensar um pouquinho qual que é o nosso cenário fático quando a gente pensa em pacientes judiciários, a denominação que se emprega muito em Minas Gerais, especialmente em razão do nosso programa de atenção integral ao paciente judiciário, que já atua há mais de 20 anos no âmbito do Tribunal de Justiça, e essas pessoas que estão imbricadas em processos criminais e que têm alguma questão de saúde mental, como diz a resolução, usando já a sua terminologia, pessoas com transtorno mental ou com qualquer espécie de deficiência psicossocial. E para isso é importante entendermos a situação fática, né? E em 2020, o grupo de monitoramento e fiscalização do Estado, do Tribunal de Justiça, fez uma inspeção no nosso hospital de custódia, lá de Barbacena, onde as pessoas que cumprem medida de segurança são encaminhadas para tratamento e outras várias que estão em unidades prisionais aguardam vaga nesse hospital para tratamento. Então, a situação, à época, 2020, mostra que aquele dispositivo, claramente, era muito mais uma unidade prisional, e aquela época em péssimo estado, do que um local para cuidados em saúde dessas pessoas. E foi exatamente nesse sentido que o GMF recomendou a interdição daquela unidade. Ela ficou por muito tempo interditada, foram feitas algumas obras, mas que evidentemente não alteraram o caráter daquele dispositivo, que tem muito menos de cuidado em saúde, muito mais apenas de custodiar entre grades as pessoas com pouquíssimo atendimento, né? E isso é um ponto de partida importante, porque nós estamos falando de Minas Gerais, mas a situação no país todo não foge muito a essa regra. Existem alguns estados que já redirecionaram os cuidados dessas pessoas, desses pacientes, para a saúde, como, por exemplo, Maranhão, Goiás, mas, enfim, na maioria deles ainda se utiliza esse dispositivo do hospital de custódia, que, na verdade, não precisa muito conhecimento para verificar que não tem nada de hospital e tudo de uma unidade prisional em péssimo estado. Ali, numa das fotos, num dos pátios, as pessoas comendo no chão. Foi esse o cenário encontrado em 2020. Qual era o nome dele mesmo, desse... É o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o Hospital Jorge Vaz. Esse que é mencionado sempre na história daqui dos anos 50. Não exatamente. O que é mencionado é o Hospital Colônia Barbacena, Ah, né? tá. Que não era especificamente daquelas pessoas envolvidas em processos criminais, mas em Certo. internações de qualquer natureza, né? Dentro daquela subjetividade histórica de encaminhamento das pessoas para esse tipo de dispositivo. Mas, evidentemente, algumas fotos aqui, ainda mais estando em branco e preto, poderiam ser confundidas mesmo com aquele local. Porque, na essência, é o que o sociólogo canadense Irving Goffman chama de instituição total. É a mesma instituição total, quer dizer, a vida administrada, intramuros, que você quebra o contato com o meio externo. Então, em 2020, quando o grupo de monitoramento fez essa inspeção, disparou uma ação com o PAI-PJ, o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, e foi feita uma análise de 100 pacientes que estavam nesse dispositivo, uma análise biopsicossocial. E se concluiu, então, que dos 100 casos apreciados, em 88 casos, o indivíduo já estava em condição de prosseguir com os cuidados em saúde em meio aberto. 88 de 100.
Então, isso é importante para mostrar, quer dizer, que não só a falta de cuidado, mas muitas vezes a desnecessidade da própria internação, né, que é uma medida excepcional. Então, se mostrou muito interessante, inclusive, algo particularmente interessante é que, quando iniciaram as avaliações desses 100 pacientes, foi perguntado, mas que ordem que nós vamos? Vamos começar por quem? E aí o grupo chegou à conclusão, não, vamos começar com quem está há mais tempo internado, os que estão há menos tempo. E isso foi muito importante, porque mostrou de forma muito clara que aqueles indivíduos há mais tempo já tinham a questão da cronificação da internação, e tecnicamente isso revelou quão nefasto é esse tipo de estabelecimento para esses indivíduos. Quanto mais difícil é a reinserção social dessas pessoas que, de certa forma, ficam com o sujeito mortificado nesse lugar. Alguns não queriam sair, não sabiam como lidar com a liberdade, com a responsabilidade da vida em sociedade. Foi toda uma construção, né, que foi feita nesse procedimento de desinternação. Então, eu estou aqui mencionando isso porque tem tudo a ver depois com o que nós vamos falar da resolução, que ela vem inspirada nesse cenário fático, que não é só aqui de Minas Gerais. E outros estados, aliás, tem até um quantitativo de pessoas internadas muito maior que Minas Gerais. Minas Gerais, depois da criação da Central de Execução de Medidas de Segurança, chegou ao menor nível desse século de internações relacionadas a processos em execução de medida, né? Então, nós já chegamos a ter uma demanda de mais de 650 internações. Hoje nós temos algo em torno de 250, 270. Então, foi uma redução muito grande em um ano. Mas por quê? Porque nós passamos a fazer um filtro. Vamos examinar cada indivíduo e verificar os dispositivos extra-hospitalares são suficientes para o acolhimento dessa pessoa, para os cuidados de saúde dessa pessoa? A resposta é positiva. Então, não há razão para ele ficar em internação. Sob esse prisma é que nós tivemos, em um ano, 337 pessoas que foram ou desinternadas ou não foram internadas. Então, foram mandadas para onde? A rede, acolhidas na rede. Mas porque, como medida de segurança, vamos dizer que elas tivessem um homicídio, uma tentativa, etc. Ele volta para, mesmo assim, ele volta para a convivência social? Ele só volta para a convivência social se a resposta biopsicossocial for no sentido de que os dispositivos extra-hospitalares são suficientes para os cuidados. Para a medida de segurança. Não precisa de recolher. Não, porque, veja, a medida de segurança ela tem um caráter dinâmico. Ou seja, o indivíduo está em internação, mas se não houver mais a necessidade da internação, ele passa ao ambulatorial, eventualmente. E depois, eventualmente, tem uma crise, ele pode ter uma internação e necessariamente não é uma questão de regressão de medida, mas pelo período que ele precisar daquela intervenção. Porque ele nunca vai ficar livre disso, digamos assim, a rigor. E a pena você cumpre, né? Isso. E a medida... Pois é, mas aí é uma questão também importantíssima que nós verificamos. Muitos processos, o indivíduo estava com aquele processo há 20, 25 anos, ele em tratamento ambulatorial, sem crise, tranquilo na sociedade, sem nenhum problema. E aí vem uma outra questão, desembargador, porque o indivíduo não tem que ficar em medida de segurança o resto da vida por ele ter uma situação qualquer de saúde, uma condição de saúde, né? Então, não é porque ele vai sempre precisar daquele atendimento que ele tem que ficar na medida de segurança, porque, na verdade, passa a ser um direito dele, pela universalidade da saúde, de ser atendido. Então, é importante verificar até onde que tem o interesse da justiça criminal em tutelar essa situação. É exatamente o que eu estava pensando, porque se você não tem uma prisão perpétua, né, e nenhuma pena pode ser aplicada dessa forma. Nós tivemos um caso que não era exatamente isso, e eu fiz uma analogia na área do direito público dessas ações civis públicas, desvio de verba, etc. E depois ele de improbidade. De improbidade. E houve um caso em Ipatinga que eram várias ações. Então, no final, o sujeito estava proibido de se candidatar a cargo público. Segundo a sentença que ele recebeu, ele tinha que ficar 100 e poucos anos sem candidatar a nada. Pena perpétua. Bom, ele tinha que pagar
ele não ia viver o suficiente para pagar. Ou seja, houve prejuízo, etc., mas há um momento que você tem que. E aí, no caso da medida de segurança, seria. Eu vejo que realmente há um momento que ela, como medida, aquele tratamento como medida de segurança cessa e ele continua como assistência. A questão passa a ser de saúde pública e não de natureza criminal. Exatamente, perde sentido, né, o acompanhamento pela justiça criminal. E isso que a gente verificou em muitos casos. E a ideia de entender que tem indivíduos que têm uma característica, uma certa característica, que vai acompanhar durante a vida toda. E não é isso que vai significar que a medida de segurança precisa ser mantida durante todo esse período. Aliás, isso está no cerne, inclusive, da resolução que a gente vai tratar. Okay. Aqui, já em 2023, só para que se entenda que ali na primeira foto é uma inspeção a uma unidade prisional em Ribeirão das Neves e o indivíduo que está ali atrás das grades que tem uma questão... já estava achando que o que estava do lado de fora que era os populares. Não, ali, foi tirado do lado de ali é um pouco, mas não no sentido que nós estamos tratando aqui. Então, só para mostrar, quer dizer que ainda... E essa ação do GMF é constante no sentido de identificar essas pessoas, porque há pacientes, há indivíduos que, aguardando, né, uma definição da situação jurídica, ficam por um longo período. Eu preciso. GMF, o quê? É o Grupo de Monitoramento e Fiscalização. Ótimo. Do Tribunal de Justiça, né? Isso aí é onde? A primeira é na Alckmin, na José Maria Alckmin, em Neves. E aqui a segunda já é no CAMP, onde os indivíduos aguardam fazer perícia, para definir, inclusive, a questão da sanidade, né? Então, esse trabalho do GMF é importante para identificar essas pessoas assim que elas ingressam. E depois a gente vai ver como a resolução trata disso também. Não sei se eu estou te adiantando, te atalhando. Esse grupo é multidisciplinar, naturalmente, né? O GMF ele tem um apoio, além do GMF, dentro do Tribunal de Justiça, no Novos Rumos, nós temos o GMF e o PAIPJ. E os dois trabalham em conjunto nessas inspeções, exatamente para ter o aporte técnico que a gente precisa, multidisciplinar, para essas questões, para análise dessas questões, né? Todos esses pacientes, por exemplo, Neves, são atendidos pelo PAIPJ. Bom, então, o que aconteceu foi, pela portaria 142 de 2021, o Conselho Nacional de Justiça criou esse grupo de trabalho exatamente para ceder esses estudos e analisar as medidas voltadas à superação das dificuldades relativas à promoção da saúde mental. O CNJ teve esse impulso também em virtude do fato de o CNJ ser a unidade que faz o monitoramento do cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí especificamente do caso Ximenes Lopes, que embora não seja um caso que tenha uma relação com a justiça criminal diretamente, não foi uma ordem de internação derivada da justiça criminal, mas o CNJ tem essa monitoração, inclusive para cumprimento dessa sentença, para que se dê o cumprimento do que foi determinado nela, inclusive na formação dos profissionais que lidam de qualquer forma com os pacientes. Então, nesse grupo, foi criado então uma série de programas, projetos para a formação, e aí pensando não só nos operadores do direito, no espectro mais amplo, todos aqueles que estão envolvidos com essa situação, para que a gente possa superar essas dificuldades. E, além disso, dessas reuniões, saiu a necessidade de se criar uma política antimanicomial do Poder Judiciário por uma razão muito simples. Porque esse cenário fático que eu expus aqui rapidamente, da situação dos pacientes, das pessoas que estão imbricadas com a justiça criminal, se repetia nos outros estados. E é necessário que o judiciário, para aquelas pessoas que ele determinou eventualmente a medida de segurança de internação ambulatorial, possa ter a certeza de que essa ação, essa determinação de internação seja acompanhada dos cuidados de saúde que justificam aquela internação. Porque numa medida de segurança, qual é o título executivo? O indivíduo é absolvido na chamada absolução imprópria, que significa o quê? Ele é absolvido, mas submetido a um tratamento de forma compulsória. Por isso que chama absolvição imprópria. Então, o título executivo é o tratamento. E o judiciário tem que garantir que esse tratamento, leia-se cuidados em saúde,
seja dado adequadamente. Então, e daí veio essa necessidade da política antimanicomial. Na ementa dessa resolução, fica claro quais são os dois pontos principais dela, né, em termos de enunciados normativos, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei 10.216, né? Ambos instrumentos que estão em vigor no Brasil já há muito tempo, mas que na prática ainda percebemos que, enfim, que não são totalmente observados, inclusive na aplicação, enfim, diária, né? Como nós estamos falando aqui agora, da questão de medidas que duram a vida toda, isso é absolutamente vedado pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que impede que a pessoa, pela sua condição de pessoa com deficiência, possa ficar de qualquer forma internada, simplesmente por sua condição. Então, esses dois pontos foram fundamentais em toda a discussão do que foi depois acertado na resolução, que foi aprovada, diga-se, à unanimidade pelo Conselho Nacional de Justiça. Só a minha pergunta é o seguinte: estou vendo que a gente está destacando que é o processo penal e a execução das medidas de segurança. Isso também vai estar lidando com as questões civis, de âmbito civil? Não, inclusive, eu até trouxe aqui, Não, aí, se tiver a hora certa, não se preocupa. só não está passando ali. Mexeu ali, não. É porque eu falo logo adiante. Certo. Tá. Porque o artigo 1º fala exatamente qual que é o âmbito, né, de aplicação dessa política. Que primeiro que a dificuldade grande, né, nessa questão de você traçar o que seria, né, essas pessoas, os pacientes judiciários, e aí a resolução fala em pessoas com transtorno mental, fazendo mais uma ligação a 10.216, e depois fala de qualquer forma de deficiência psicossocial, mais ligada à convenção, que sejam custodiadas, investigadas, acusadas, réis. E a ideia é a seguinte, dentro do processo criminal ou de execução, antes do processo criminal, quando a pessoa está custodiada ou investigada. Por que isso? Porque hoje nós temos um instrumento muito importante, que é a audiência de custódia, que o indivíduo já é apresentado logo depois do estado de flagrante, ele é apresentado ao juiz. E ali já é possível, então, você aplicar essa política, com os encaminhamentos necessários, já no momento que o indivíduo muitas vezes está em crise, se apresenta para uma audiência de custódia e o magistrado, às vezes, não tem instrumentos e esse indivíduo acaba sendo preso, até por sua condição, porque o que vai fazer? O indivíduo está em crise. Então, desde essa porta de entrada e de uma experiência que tivemos aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, do pai PJ na audiência de custódia, se chamou assim, que os indivíduos já eram, naquele momento, se identificados uma questão qualquer de transtorno, de crise, aquela situação já era, pela ótica da saúde, acolhida, e nós tivemos um resultado muito impactante, porque durante o período que foi pré-pandemia, que esse projeto esteve em vigor aqui em Belo Horizonte, a chance do indivíduo sair livre numa audiência de custódia é aproximadamente 41%. Na época, era esse o percentual. Nesse período, para essas pessoas com transtorno mental, nós tivemos um percentual de liberdade superior a 73%. E mais, durante o período de 1 ano, sem reiteração da conduta típica. Então, O que você conclui disso? Que, na verdade, quando você tem as ferramentas na saúde adequadas para o acolhimento daquele indivíduo em sofrimento mental, você não precisa mobilizar ferramentas da área penal que não têm eficácia naquele momento. Eu tenho uma outra conclusão. É que, como modo geral, os magistrados não têm essas ferramentas, o senso comum deles é falho. Sim, e exatamente pela falta de ter a ferramenta. Não, pois é. Eu estou indo além. Exato. Eu acho que isso é a grande... porque eu me bato por essa questão. Porque nós discutimos muitas decisões no âmbito da saúde. Uhum. E um dos grandes gargalos que a gente encontra nessa discussão é encontrar a relutância
de grande parte dos magistrados em apreciar uma questão. Então, ele quer dar o remédio, ele quer dar a internação, ele quer dar o tratamento, seja na área do âmbito público, seja na saúde complementar. E eu acho fabuloso porque isso tem que ser dito a eles, e é muito difícil deles aceitarem. Porque o senso comum deles vai, no caso da justiça criminal, o senso comum é a vingança. Né? O sentimento é, eu tenho que prender porque ele é doido, porque ele bateu, ou ele matou, ou ele praticou um ato assim, agressivo, então eu tenho de puni-lo no sentido mais vil da palavra. E, no entanto, quando vem a estrutura técnica para dizer, olha, você pode até punir para atender a sua ânsia de vingança, mas para ele não tem o alcance do que ele fez. Então, de fato, ele precisa ser tratado para que ele não volte a fazer isso. Foi um surto qualquer um pode surtar, até o desembargador aqui, né? Pode cair, quebrar o vamos se acontece, né? Eu não, porque eu já vim surtado do parto. Então, eu estou destacando porque esse, para nós, é um ponto muito importante. Sabe, eu acho que esses dados demonstram o que, intuitivamente, para mim, era evidente. Quando o juiz vai pelo senso comum dele, ele acaba errando aí em 30 e tantos %. Obrigado. Só aproveitando o gancho, não é a minha área criminal, já estou afastado dela há mais de 20 anos, e talvez eu esteja nesse senso comum, eu esteja nesse grupo do senso comum, quando agora me recordo de ter lido uma notícia de 2 meses atrás, o caso aqui de um jovem que tinha matado a própria mãe 5, 6 anos atrás, estava em medida de segurança e está sendo acusado de ter matado e retalhado, né, esquartejado, né, parece que alguém que não identificaram, teria sido um morador de rua. E eu gosto muito de ler a parte dos comentários, as notícias, né? E eu falo que eu sou do senso comum porque eu me identifiquei com um comentário de um leitor, certamente não era da área jurídica, ou se era alguém com um pensamento bem ortodoxo, né? Ultra-ortodoxo, dizendo, esta pessoa estava aí em medida de segurança. E o que a justiça fez, então? Não fez a sua parte e ele continuou a matar. Alguém que matou a mãe 5 anos atrás voltou a delinquir, enfim. Então, enquanto ele mata a mãe dele, está bem. Mata a mãe dos outros. Então, isso eu digo. E eu me senti exatamente por não ter conhecimento legislativo, científico, essa parte, eu estou no senso comum. Se eu tivesse uma audiência de custódia, certamente eu teria. Pois é, mas o interessante é a questão técnica, né? Entender que a intervenção técnica adequada e o acompanhamento do caso, o pai PJ aqui do tribunal, ele acompanha mais de 1.000 pessoas em medida de segurança, junto com a rede, né? Então, o importante, para ter cada vez mais eficácia, é fortalecer a rede e não ir para um caminho que é um caminho meio... é uma rua sem saída. Você mandar uma pessoa para um local desse, de isolamento, você resolve o seu problema do senso comum, mas não resolve a questão de fundo, e esse indivíduo um dia vai voltar à sociedade. Então, todo o trabalho aqui feito técnico é nesse sentido. E o interessante é que nos primeiros encaminhamentos em audiência de custódia, por que foi importante ter o pai PJ? Porque até para a rede compreender o que era essa porta de entrada da audiência de custódia. Porque às vezes eles perguntavam, mas cadê a ordem de internação? Não, vocês vão avaliar a situação do indivíduo e dizer se o critério médico tem indicação de internação nesse momento ou não. Porque é isso que nós, leigos nessa área, magistrados, temos que saber. Até para que, eventualmente, não, é possível que ele já seja tratado no território, na rede, ele já está referenciado, etc. Então, tem outras medidas cautelares que são compatíveis com o tratamento? Veja, então é toda uma complexidade, precisa ser de conhecimento dos magistrados. E aí talvez está um ponto fundamental da resolução, porque ela trata exatamente da audiência de custódia, por exemplo, depois vai tratar dos outros temas e dá o caminho.
dá o caminho para os magistrados. Então, para que eles tenham essas ferramentas, né? Isso também é muito importante. Então, pensando nos princípios e diretrizes dessa resolução, e desses princípios a gente tira um pouco dos valores dela, né? O respeito pela dignidade humana, singularidade, autonomia, isso são valores muito claros na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e isso é algo que nós, na nossa central de execução de medidas de segurança, fazemos. Pensar em cada caso, no paciente, estabelecer o projeto terapêutico singular de cada um deles. Isso é importantíssimo, porque o projeto terapêutico é que vai dizer exatamente em que momento aquele paciente está, dar essa questão dinâmica da medida, acompanhar como está o ingresso dele na sociedade, para que em determinado momento você conclua que não há mais interesse da justiça nessa área de execução da medida, de acompanhar o caso. O respeito pela diversidade, o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, proscrição à prática de tortura, que é outro compromisso internacional também assumido pelo Brasil, adoção de política antimanicomial na execução da medida de segurança. Isso, quando a gente fala de adoção da política antimanicomial, é importante que na prática a gente veja o resultado disso, né? Então, a pergunta-chave que eu já disse aqui, né, de entender se a internação como medida excepcional é necessária ou não naquele momento, ela é muito importante, porque se não houver elemento nesse sentido, não há que se falar em prazo de internação, que tem que cumprir, porque não tem sentido. Por exemplo, sob o ponto de vista biopsicossocial, o indivíduo não precisar da internação e ele ficar na internação porque se fixou um prazo qualquer para a internação. A medida até pode ter um prazo, mas a medida é dinâmica. Então, no momento que ele não precisar da internação, enfim, o protagonismo aí tem que ser da saúde, né? Tem que ser da saúde, porque o conhecimento está na saúde. Então, essa é a ideia da política antimanicomial na execução da medida de segurança. O tratamento deve ser em benefício da saúde, com vista ao suporte e reabilitação psicossocial, por meio da inclusão social. A inclusão social, aqui não tem muita novidade, porque a 10.216 já põe como objetivo, né, até da internação, qual o objetivo? É a reinserção social. Então, por isso que a internação é excepcional, porque ela isola o indivíduo da sociedade. O direito à saúde integral, privilegiando os cuidados em ambiente terapêutico, né, estabelecimentos de saúde, e aí vem já a primeira, ainda como diretriz, vedar a internação em instituição de caráter asilar, como hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. E veja que essa conclusão é uma questão empírica, né? Que as pessoas, até os componentes desse grupo, visitaram os diversos hospitais de custódia do país, e a realidade, alguns em melhores condições que outros, mas, na verdade, nenhum desses locais se presta aos cuidados efetivos em saúde, e não são dispositivos efetivamente como hospitais. Eu acho até complicado utilizar essa denominação de hospital, porque realmente de hospital não é. Eu tenho uma pergunta aí, se eu não entendi bem. A portaria, a resolução do CNJ está vedando a internação. Vedando a internação em hospitais de custódia ou hospitais psiquiátricos. A ideia é que a internação se dê na saúde, nos dispositivos da saúde, leitos psiquiátricos em hospitais gerais ou outros dispositivos referenciados pelo CAPS. Eu estou supondo que, em sendo hospital, né, os nosocomios, essa coisa toda, isso faz parte da saúde. Saúde. Porque o judiciário não terá hospitais. Não. Né? Quer dizer, então, em segundo, mas está me incomodando o vedar, porque a lei é que vedaria. Como é que se existem os hospitais, se em algum lugar, e acredito que seja lei em sentido formal, está prevendo a instituição disso. Como é que uma resolução veda? Porque, na verdade, ela só reproduz o que a 10.216 fala, que é vedada a internação em estabelecimento asilar. Então já tem a lei. Asilar. E, na verdade, os hospitais de custódia, eu mostrei as imagens, né? Sim. Fica claro que são dispositivos dessa natureza. Não defendo, não. Eu estou explicando que, na verdade, é só uma decorrência do... Se eu me permite, desembargador, Desculpa, doutor Herman. Herman, eu sou conselheiro do CRM, sou um suplente que, graças à benevolência dos magistrados aqui, me aceitam nas reuniões É como antigo, suplente. comitê. E aí nós tivemos até umas reuniões longas com o desembargador Oswaldo, em determinada época, discutir até a lei específica, resoluções.
É porque aqui, ali, ele está repetindo o que está no caput da lei. No artigo 4º, ele diz que é vedado internar em instituições cidadãs. Então, apesar de a gente, como sou leigo na área do direito, né, talvez eles Tem que estar reforçando. eles Não, tudo bem. transportarem aqui o que está no artigo 4º lá e com a interpretação, porque lá na lei eles falam exclusivamente em caráter asilar. E ali, pelo que eu estou entendendo, eles deram uma interpretação mais ampla do que seria. Não seria isso, Melissa? Na verdade, é só uma reprodução, e já deixando claro que os hospitais de custódia, pelo menos os que existem hoje, se enquadram nessa categoria de estabelecimento asilar. Acho que as imagens deixam claro isso, enfim, a gente tem outros relatórios de outros hospitais nesse sentido. Então, E só uma coisa, os hospitais de custódia são geridos atualmente pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Ah, é? Não é por isso. Por isso que o senhor está falando, mas é verdade a internação? Sim, a internação sob gestão de uma secretária de segurança. e não é só essa questão, o registro dele é como uma unidade básica de saúde. Ele não é hospital. Por quê? Porque não tem as condições para ser hospital. Não tem. E aí outro detalhe, só um outro detalhe, esse assunto já foi tratado, inclusive com o secretário de saúde, né? Porque assim, num primeiro momento, antes da resolução, a questão era: o Estado precisa prover o atendimento adequado. Então, ele, Estado, pode optar. Bom, eu quero transformar aquele hospital de custódia em um hospital, efetivamente. Geral. Isso eu estou dizendo antes da resolução. Mas me parece que não foi esse a intenção, não é essa a intenção do secretário de saúde, porque ele sabe o que um hospital precisa para ser hospital, efetivamente, e para acolher adequadamente os pacientes, né? É claro que agora já não temos tanto uma escolha, porque a resolução deixou claro que não vai ser lá que vai se dar a internação, vai ser na saúde. E há experiências em outros estados já nesse sentido. Maranhão, por exemplo, já se faz a internação na saúde, eles trabalham lá com reforço na segurança e tal. Isso tem que ser muito bem feito, até para não atrapalhar o tratamento, mas que dê, eventualmente, até no primeiro momento, a tranquilidade para os profissionais trabalharem. Mas é na saúde, porque o título executivo é de tratamento. Já sai do âmbito, digamos, judicial propriamente dito. É outra área que você vai cuidar disso. Pois é. E esses hospitais, então, vão ficar sem função. Na verdade, assim, eles, na verdade, nunca desempenharam o que deveriam, né? Sim. Mas eles podem ser utilizados para outra. Por exemplo, hoje, lá o Hospital de Custódia, ele tem, se fosse uma unidade prisional, estaria em condições razoáveis. Agora, aí o Estado vai decidir o que fazer com o dispositivo, né? E só tem um hospital de custódia no estado, é isso? Sim. É isso que está sendo. Eu estou falando que nós trouxemos aqui em duas oportunidades, né, quando fizer essa discussão, conselheiros que, coincidentemente, trabalhavam nesse hospital. E o que acontece, por exemplo, a vacina é desse tamanhozinho, então ele não comporta essa custódia. Então, ela é distribuída ao sistema penitenciário geral, onde esses médicos, que são funcionários do Estado e com a área de atuação em psiquiatria, eles têm que fazer esse atendimento, né? E aí, a grande dificuldade é o acompanhamento disso. Até por curiosidade aqui, depois eu vou fazer uma pesquisa, onde que o senhor falou aí que está a comunidade de saúde, dentro do CNED, que é o Cadastro Nacional de Sobressaído, como os hospitais de custódia estão... Está a unidade básica, não é isso? Eu já fiz a pesquisa. Então já. É a unidade básica, não é? Interessante. Porque aí já se diz, quer dizer, não é um hospital. Não tem como ser. Tem um nome, mas o próprio nome não vai definir a coisa. Né? Até pela norma da 2048, né, que normatiza disso, ela é considerada, então, pré-hospitalar. Então, realmente... Um atendimento que deveria ser especializado. Considerada unidade básica. Exato. Agora, do ponto de vista de gestão de saúde, agora atinge. E a gestão é feita pelo Poder Judiciário e não pelo... Não, é pela Secretaria de Justiça. Ou seja, você está fora, em vez de... A estrutura nosocomial, a estrutura de hospital saiu da saúde e foi para outra área. Olha que interessante, quando tivemos lá em 2020, para ficar bem clara essa situação, quando nós chegamos para a inspeção, perguntamos quantos médicos tem, e eram pouquíssimos, ou alguns estavam afastados, ou, né, quase nenhum.
Quantos agentes tem aqui? Mais de 100. Tinha praticamente um agente para cada paciente. Como é que o Estado é eficiente? Depois critica o Estado também. Né? Então, assim, é aquele negócio. O fulano que fala assim, ó, eu quero participar de uma corrida de Fórmula 1, eu tenho um Fusca velho, eu vou colocar ele em boa situação e vou competir. Não é assim. Você precisa ter o dispositivo adequado para... Então, no caso do tratamento, o dispositivo adequado é o leito psiquiátrico na internação em hospital geral ou outro referenciado. A indicação de internação deve ser fundamentada em razões clínicas de saúde, segundo avaliação multiprofissional, observando sua excepcionalidade da internação. Tudo isso decorre da 10.216, mas é importante pontuar isso até para que os magistrados compreendam que... Antigamente, a gente tinha até aquela relação reclusão-internação. Claro que isso já acabou na jurisprudência, já se afastou isso, mas é para mostrar que o que importa aqui, o protagonismo, é da saúde. Ela que tem que dizer qual a medida. Porque qualquer outra que não seja a medida necessária, ela é inadequada e não se justifica. Mas dos órgãos de saúde institucionais, né? Sim, sim. Que a defesa, fatalmente, ou o auxiliar de acusação pode vir tentando contrapor. Veja, hoje em dia, quer dizer, a gente tem várias instituições oficiais que fazem. O nosso programa, o PAI-PJ, ele também tem esse aporte hoje em dia de dar esse componente biopsicossocial. Nós temos o psiquiatra, o psicólogo. Porque, veja, o psiquiatra também fica numa situação difícil às vezes, por quê? O indivíduo está internado, ele analisa a situação dele ali, está com aquele medicamento, aquela situação, mas amanhã, se ele for desinternado, ele vai estar em outro contexto. Então, o profissional da assistência social precisa fazer essa análise na ponta. Quando nós fizemos esse mutirão dessas 100 análises lá em Barbacena, na mesma forma que o nosso psiquiatra, o psicólogo estava lá, o pessoal da assistência social estava rodando o Estado atrás dos locais, dos territórios dessas pessoas, para saber como que eles seriam acolhidos. Né? Vai ser a continuação do tratamento. Exato. Dentro do projeto terapêutico daquele indivíduo. O problema é quando você chega numa situação em que você tira do sujeito e às vezes a situação que ele vai encontrar é até pior do que está lá dentro. Aí o paradoxo aumenta mais ainda. Isso. Lá em Araçuaí, há muitos anos, quando eu trabalhava lá, estava na véspera de voltar um sujeito que matou, eu não sei se foi a mãe, o irmão ou o pai, e abriu no quintal, como se faz com animais, enfim, com uns esteios assim, abriu, deixou lá no solo. Então, a família não aceita, acho que foi a mãe que ele matou assim. Os irmãos que ainda restavam, os parentes, não admitiam que ele voltasse, embora ele já tivesse ficado internado. Na época, ainda, é uma coisa bem precária que eles têm há de 20 anos. Então, o negócio. Aí vem a assistência social. Fundamental entender para onde aquele indivíduo vai, eventualmente, se é o caso, um serviço residencial terapêutico, para trabalhar isso, que esse é um outro ponto de dificuldade. É você ter à disposição um serviço residencial terapêutico em número suficiente para atender quando você tem um movimento de desinternação muito grande, de pessoas que estão há muito tempo internadas. E nós estamos tendo um problema complicado no conselho que está chegando para nós, pessoas que têm internações restritivas para a comunidade terapêutica. Que deveria ter um suporte médico, inclusive comunidades terapêuticas recebendo pacientes que estariam no limite da segurança, mas estariam com internações involuntárias. Em que abriu a porta e não tem controle. Isso na área não criminal. Na área não criminal. Internações involuntárias de pacientes, em que comunidades terapêuticas estão recebendo esses pacientes. E não tem estrutura nenhuma para fazer isso. E o Estado, desde o final do mandato, não me lembro qual que é a lei que saiu no Estado, em que a comunidade terapêutica hoje, se tiver um relatório médico do Estado, o Estado ainda banca a internação do sujeito com a comunidade terapêutica. Bom, a articulação permanente entre Poder Judiciário e as redes de atenção, isso aqui no nosso tribunal, a gente tem o PAI-PJ que faz com excelência e é, na verdade, um exemplo que motivou até essa diretriz, a restauratividade como meio de promoção da harmonia social, e aí vem a questão da atenção à laicidade do Estado, à liberdade religiosa, isso é muito importante, né, no tema que a gente está tratando, não vincular isso enfim, a esses locais de acolhimento dessas pessoas, acho que estão falando enfim, dessa preocupação aí.
e o tratamento pautado pelo respeito à territorialidade, né, que decorre, quer dizer, é uma decorrência da 10.216. Eu vejo assim, quer dizer, essa questão do senso comum e algumas críticas que vem muito pelo desconhecimento do que já é a legislação e da leitura que se deve fazer do ordenamento. Porque às vezes o indivíduo que está na área criminal fica preocupado com o Código Penal, com o Código de Processo Penal, com a lei de execução, e se esquece que há leis mais recentes, como a lei da reforma, que alterou completamente a lógica desse cuidado, né? Então precisa uma leitura do ordenamento. E por isso que é importante, volto a falar da emenda, da resolução, que ela traz a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no nosso país vigora com status constitucional, e a 10.216. Assim, o casamento desses dois diplomas responde a muitas questões aqui, dessas pessoas que estão, mesmo imbricadas com a justiça criminal. Então, a resolução, ela trata, além desses princípios, ela trata de vários temas, começando pelas audiências de custódia, quer dizer, ela começa na porta de entrada, efetivamente, né, para já dar toda essa diretriz de o que fazer com o indivíduo que apresenta uma condição de sofrimento psíquico na audiência de custódia, como que se dá essa intervenção, esse encaminhamento à rede de saúde, esse retorno, fixação de cautelares, como que o juiz pode fixar cautelares sem comprometer o tratamento em saúde. Então, ela dá todo o caminho aí para o magistrado e, posteriormente à resolução, ainda vai ser feito um manual orientador que vai trazer ainda mais detalhado os procedimentos que podem ser adotados pelos magistrados, facilitando, então, e dando esse instrumento para o magistrado, né? E realmente o que nós percebemos que em muitos casos, quando o indivíduo se apresenta numa crise, fica realmente o magistrado sem saber qual ferramenta acionar. E lembrando que, é claro, é muito fácil, quando eu falo do pai PJ na audiência de custódia, ter uma ferramenta dessa. Mas e no interiorzão aí, né? E nisso a gente está muito preocupado, inclusive o GMF, com a entrada em vigor da resolução, para a gente poder, no GMF, criar um centro de orientação aos magistrados, de apoio. Porque o Ministério Público, eles têm esse centro, os CAUs, que são ótimos, porque são especializados em determinadas... Nós, do Judiciário, a ideia é que no GMF, no Grupo de Monitoramento e Fiscalização, a gente possa dar esse apoio, especificamente para a implementação dessas políticas e fazendo essa conexão com o Estado e com a rede. Pessoal, parece que eu iria perguntar exatamente o que você falou. Isso que é bom a gente esperar um tiquinho, né? É a questão de que, independente de Minas ser um estado grande territorialmente, de muitos municípios, e, via de consequência, muitos centros, muita comarca e etc. Então, quando diz assim que dá esse instrumental, a resolução do CNJ nacional prevê, mas a questão é saber, o executivo provê, o judiciário tem orçamento, está implementando isso, né? Porque essa ideia dos CAUs, e aqui na questão de saúde, nós acho que a tendência seria, e a ideia seria que a gente tivesse um sistema de CAU também para orientar os juízes, mas de uma forma até mais... não é para garrotear a independência, o convencimento, mas é para não deixar esse juiz ser alvo desse senso comum, que na saúde ele é... E você está tratando da saúde. É algo assim... chega a ser lastimável, né? Então, precisaria dessa questão territorial do Estado, e me fez lembrar, porque eu já atuei na vara de conflitos agrários, era então, e acho que ainda hoje, a única vara que tem competência estadual, territorial estadual. Ela tem competência de Santa Vitória à Extrema, passando por Manga, indo até o Naí, não interessa. Acontecia o problema, mas aí o magistrado tinha que deslocar até lá. O magistrado local, se houvesse alguma situação muito extrema, tomava providências, mas o daqui especializado é que ia lá para resolver. E talvez na questão de saúde, pensando dentro de uma realidade que são um volume enorme de ações, no civil e no criminal, né, que é o caso específico, para a mesma lógica na saúde nossa. Você vê, aí o tribunal, a estrutura está toda preocupada em ouvir o pai PJ, ou seja, é o nosso
como é que chama esses nossos que a gente pede para parecer aí, a NAT, os nossos NATs, né? Mas que seja efetivo, né? E nós temos a centralização hoje da execução Porque já as das medidas, que é no execuções de alguma 4.0, forma, é um núcleo 4.0 do CNJ, e para a outra parte, para essa outra parte que vem antes, né, é exatamente esse apoio que o GMF pretende dar aos juízes em conexão com a rede de saúde. Então, essa conexão, inclusive, já estamos em reuniões com o Estado, com a Secretaria de Saúde, para iniciar essa conversa. Depois, é claro que isso vai chegar no âmbito dos municípios, porque a gente já quer entregar alguma coisa para os magistrados, né? Que vão se deparar, por exemplo, com na questão das audiências de custódia, com todo um procedimento que vai exigir essa conexão com a saúde, exatamente com o intuito de evitar uma decisão que não tenha sentido sob o prisma da saúde. Esse é o foco aqui. Comarcas distantes, nós já temos problema hoje, não só a comarca, como os municípios já têm problema de contratar médicos. Ou raça que não gosta de ficar longe. Mesmo ganhando bem, né? Ainda tem isso. Porque o problema deles não é nem o salário, né? Às vezes o sujeito. Um dia alguém comentou, não sei se foi aqui, que uma moça médica falava com essa pessoa, não, eu vou mudar aqui da cidade precisando de médico. Por que você não quer ficar aqui? Não tem onde gastar. O problema dela era não ter onde gastar o dinheiro na cidade, que a cidade não oferecia, né? Se ela pegasse um avião e fosse para outro lugar, enfim. Se nós já não temos médicos, menos ainda psiquiatras. Viu? Doutora Zóbia, tem duas situações. É o pessoal mais velho, que às vezes vai para um local como esse e enterra a vida dele, porque não tem situação de promoção, ele vai ficar lá e se restringe aquilo. E a nova geração, desculpa, tá? Nós estamos formando um bando de jovens que são psicopatas. Aí que a única coisa que eles querem, o que eles querem é exatamente isso. Ganhar muito, trabalhar pouco, ascensão rápida, excluir para qualquer lugar. E tu não vincula ninguém. Sim. Agora você imagina. Isso não é só na carreira médica, não. Mas tem Essa geração. Mas o problema da geração do área do direito é que quando forma, você tem uma prova de proficiência. Certo. O médico forma em qualquer faculdade, ele vira médico. Com detalhe, eu me formei, o Herman formou, em Minas, formavam 1.000 médicos por ano. Hoje são 4.700. Quer dizer, era, né? Como você semana passada, não sei quantas faculdades entraram, quando aumentaram. É igual a Band News, né? 15 minutos. Mudou. Pois é, então assim, essa questão da audiência de custódia é muito importante, porque nós tivemos um feedback também dos profissionais, dos médicos, dos psicólogos, falando quão importante é atuar naquele momento que o fulano tem uma crise, parte para o ato, né? Como eles viram importante essa atuação. Né? Então tem esse aspecto também. Porque normalmente a pessoa que tem uma. A prova, né, inclusive, para o processo. Não, processo, mas mais assim, né, em termos de tratamento, essa intervenção no momento que acontece. Aí você está focado digamos, no paciente. Isso. Eu já estou pensando aqui no próprio processo. Você ter esse tipo de prova, uma perícia que é feita lá depois, é diferente da perícia dessa informação técnica prestada no calor dos acontecimentos. E o que é interessante é que essa intervenção ela é muito positiva, porque depois, vamos supor, o fulano ainda tem uma internação naquele momento, na saúde, mas ele já saiu, depois no curso do processo, isso tudo é informado ao juiz, que na hora de sentenciar, e eventualmente, no caso de reconhecida insanidade, da absolução imprópria, ele já vai fixar a medida adequada. Qual é? Se o fulano está em tratamento ambulatorial, nada justifica uma internação. Então, repare que com esse cuidado na audiência de custódia, você vai diminuir o número de sentenças de internação na medida de segurança, porque o indivíduo já vai estar acolhido pela saúde. Então, por esse aspecto também é bastante interessante. O segundo ponto, a necessidade de tratamento de saúde no curso da prisão preventiva ou outra medida cautelar. Aqui, não é o fulano que já foi identificado que tem uma questão de insanidade, não. É um indivíduo que está preso, e a gente sabe as condições das prisões no nosso país, que tem uma questão de saúde e precisa ser cuidado. Né? E hoje a gente vê que é uma dificuldade muito grande para se cuidar dessas pessoas. As próprias equipes, quando eu vou fazer essas inspeções, as equipes que têm de psicólogos, assistentes sociais do local, falam, nós somos insuficientes em número e temos uma dificuldade para trabalhar com a rede. E é muito importante que trabalhe, porque um dia esse indivíduo vai sair.
Então, se ele já tiver referenciado na rede, já tiver acolhido, é muito melhor, né? Então, Mesmo no caso daqueles que não são tidos ou que não caem nessa absorção de Sim. pontos, né? Fronteiriços? Eu digo assim, nossa. Porque eu acho que hoje todo mundo tem um sofrimento Sim. mental qualquer. E, às vezes, aquele preso comum, né, uma assistência, eu já estou estendendo, ela vai ser interessante, isso aí na execução de uma pena qualquer. Isso. Você ter uma equipe dessa avançando para atuar, que às vezes ela vai pegar e falar, ele não é né, agamarrado, mas ele precisa de uma atenção para não agravar a situação, a tendência dele já. A ideia aqui é essa mesmo. A gente não está falando da medida de segurança especificamente. É da pessoa que está com a liberdade suprimida e que precisa ter um apoio. E é bom que tenha, porque você pode, nesse momento, referenciar essa pessoa na rede. Para quando ele sair, ele já tem essa. Porque às vezes ele tem algum problema, então ele já tem uma condição de ingresso de atendimento. E aí, especificamente, né, embaixo da medida de segurança, a resolução trata do tratamento ambulatorial, da medida de internação, sempre sob essa ótica, que a medida de internação é excepcional. A medida e é excepcional não é porque a resolução criou, é porque a 10.216 já coloca assim, e a convenção, a mesma coisa, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Outro ponto, desembargador, específico da execução é da necessidade de tratamento em saúde mental no curso de execução da pena, que aí é o fulano que teve pena, o condenado, que também precisa ter esse suporte da saúde, né, nesse outro momento. Então, isso também é bastante relevante. E no capítulo da desinstitucionalização, então, trata um pouco desse procedimento e inclusive, estabelece algum cronograma, tudo para que sejam reavaliados todas as medidas de segurança. Aqui em Minas, nós já, quando foi criada a central, a gente já fez isso, porque chegaram todas as medidas do estado todo, a gente já reavaliou todos, está em constante reavaliação, e é isso que a resolução pede também, que esse cenário, que essa excepcionalidade da internação seja reavaliada sempre, porque em algum momento que se entenda que ela não é mais necessária, então já se pode progredir e deixar o indivíduo, então, seguir o tratamento no território, né? Então, são esses pontos principais da resolução. Eu acho que a importância dela é realmente prover diretrizes, procedimentos para que os magistrados possam dar maior acuidade às decisões, né? E na verdade, ela não cria nada de novo, mas o que ela faz, sim, é mobilizar esse ordenamento que já existe no sentido de propiciar as ferramentas para que os tribunais possam também se aparelhar adequadamente para que as decisões judiciais sejam positivas no sentido de prover dignidade a essas pessoas. Então, eram essas ponderações. Muito bem. Fala a palavra. Eu não sei quem podia voltar para fazer um favor para a gente ver quem está aí Acho que o senhor acabou, né? Sim. Telas, né? RAPS é rede de atenção social. Temos. Conseguiu achar quem está aí? Não, pode mostrar para o Certo. cara. Tá. Exibir. Gostaria de indagar alguém aí que nos vê remotamente, participando. Gostaria de fazer alguma indagação, um comentário ao nosso expositor. Fique à vontade. Estão ouvindo? Só Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo aí? Sim. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Quem vai ter Gostaria de parabenizar o colega pela palestra. Não, é a Ana, não é? É, a doutora Ana, que é Isso. Isso. Bom dia, eu gostaria de parabenizar o colega pelos esclarecimentos. Só isso. Consegue me ouvir bem? Sim. bem. Muito bem. Queremos saber se há alguma indagação. Eu tenho uma ponderação a fazer, colega. Eu queria saber o seguinte: o juiz que está lá
comarca pequena. E me parece que tem um outro áudio aberto, está dando um ruído aqui para mim. A Doutora, aí, agora deu. O juiz que está numa comarca pequena e que recebe um caso de tratamento psiquiátrico, ou no caso da audiência de custódia, que ele já vê de imediato que seria caso de medicamento. Ele vai encaminhar esse paciente para o hospital psiquiátrico comum. E qual vai ser o suporte que o Ministério da Defesa, mesmo Secretaria Estadual, vai dar o suporte para a segurança desse indivíduo? Esse era o meu questionamento. Doutora, eu não entrei, agradeço a pergunta, eu não entrei especificamente em... Pega o seu microfone. Isso. Eu não entrei especificamente nos detalhes da resolução, mas ela trata de todo o procedimento, e aí vai depender muito da situação dessa pessoa, porque ele pode ter alguma questão de transtorno mental, mas não está numa situação de crise, e aí o protocolo é um. Agora, se ele estiver numa situação de crise, a própria resolução também dá qual é o protocolo, no sentido de tentar o manejo daquela crise e, eventualmente, se não for possível, aí sim, encaminhar para a rede, né? Aí não seria especificamente hospital psiquiátrico, mas seria a rede até para avaliação do caso. Porque é pautado no que vier de resultado disso, é que vai ser possível saber, primeiro, se não for possível realizar audiência de custódia, se a audiência vai ser realizada logo após o acolhimento dele, uma questão de saúde. E aí fica muito fácil entender. A mesma situação, o indivíduo que está tendo um ataque cardíaco na audiência, a gente não vai querer fazer audiência, a gente vai ver o atendimento dele, o acolhimento, e depois ele retorna e se faz audiência, ou senão o próprio juiz vai se deslocar até o local para fazer audiência. Então, tem várias situações que podem mudar e podem definir a ação do magistrado, mas a resolução traz exatamente o caminho em cada uma delas, e ainda vem um modelo orientador que vai, nos próximos dias, deve sair pelo CNJ, que vai dar ainda mais detalhes isso. O que eu disse aqui, que é importante e que já se pensa no bojo do GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal de Justiça, é você criar já essas conexões, já deixar mais ou menos acertado entre o judiciário e a rede, né, e a saúde, para que, por exemplo, em tal localidade, se acontecer uma certa emergência, como que isso vai ser atendido? Para quem que o juiz vai encaminhar? Em que situações? A resolução já indica alguns casos, né? Então, tudo isso vai ser muito relevante. Porque, veja, é diferente, por exemplo, da situação do indivíduo que não está em crise, ele tem uma questão de sofrimento mental, né, de transtorno mental, ou qualquer forma de deficiência psicossocial, que precisa de um cuidado eventual, e na audiência de custódia pode ser plenamente possível realizar a audiência, e sendo o caso, por exemplo, de soltura, essa pessoa pode ser encaminhada à rede, né? E aí é um mero encaminhamento. Então, eu estou dizendo assim, são várias possibilidades diferentes que a resolução já tratou e que cabe, sim, ao executivo, especialmente à saúde, né? O acolhimento dessas pessoas, mas para isso é importante não só que o judiciário reconheça os mecanismos e os dispositivos da saúde, mas que a saúde também reconheça esse mecanismo do judiciário, especialmente nas audiências de custódia, né? Então, é esse trabalho que nós estamos desenvolvendo e que nós pretendemos em breve já termos novidades no bojo do GMF para que a gente possa dar esse suporte a todos os magistrados, e em especial também, né, na formação dos magistrados, né? E essa formação, quem sabe, em conjunto com a rede, né? Porque, como eu disse, no início, eu atuei por algum tempo nas audiências, coordenando as audiências de custódia em Belo Horizonte, e acontecia muito de eu fazer esse encaminhamento do indivíduo que estava numa situação de sofrimento mental, e a rede perguntava, mas cadê a ordem de internação? A ordem judicial de internação? Não, primeiro eu preciso de uma avaliação técnica para saber se essa internação é necessária. Porque em vários casos aconteceu. Não é necessária a internação, foi só uma contenção de uma crise e ele já vai prosseguir o tratamento.
Então, eu preciso saber o quê? Qual o tratamento que ele vai fazer para que eu possa, eventualmente, fixar medidas cautelares compatíveis com o tratamento. Então, é toda essa complexidade desse trabalho em rede, que é um trabalho em rede, que precisa ser efetivamente construído, e a resolução é um ponto de partida nesse sentido, para que exista um diálogo, e quanto mais efetivo for esse diálogo, mais eficiente o sistema vai ser entre justiça e saúde. Eu não sei. Agradeço, colega. Foi muito obrigada. E a pessoa é melhor para esse ambiental. Bom dia a todos. Só um minutinho. Eu não me aprofundei na resolução, né, como o senhor mesmo explicou. É uma questão assim, introdutória, né, no objetivo da exposição, mas a gente sabe que muito do apoio que, pelo menos que eu vejo, que se presta às pessoas em sofrimento mental vem do CERSAM, né? Que às vezes as pessoas em crise são encaminhadas para essas unidades, né? O CERSAM. E em contato com o CERSAM, a gente vê que existe uma política que é do CERSAM, do sistema de saúde, como o senhor bem colocou, e uma que é institucional do judiciário. E a gente está falando de alguém em crise, mas de alguém que está em flagrante. Então, o CERSAM, pelo que eu conheço, é um estabelecimento que faz o monitoramento da pessoa em sofrimento mental, a situação de crise decorrente dela, mas que não impõe nenhum tipo de vigilância, não impõe nenhum tipo de nenhum tratamento que seja típico de uma institucionalização judiciária. E como que isso seria possível, então? Como que seria possível uma avaliação e um monitoramento de alguém em crise dentro de um estabelecimento que não tem nada dessa circunstância judiciária, mas de alguém que está em flagrante? E que essa é a preocupação secundária, né, do Poder Judiciário, para além da integridade mental dele. Como que isso seria? Porque aí eu penso também em que amanhã ou depois qualquer tipo de incompatibilidade com isso, para mais ou para menos, pode virar amanhã depois uma alegação, né? Que ele foi institucionalizado no CERSAM, mas que, né, ele sofreu uma vigilância muito específica e incisiva, que o sistema não é daquilo, ou até mesmo a resistência das próprias pessoas que integram o CERSAM, de quererem agirem a respeito de alguém que, inobstante a crise psíquica, está em flagrante. Essa questão é interessante porque é o que eu falei do necessário diálogo que precisa haver entre justiça e saúde, dos dois lados, para se entender exatamente em que situação que aquela pessoa está. Porque, veja, se ele passou pela audiência de custódia e já foi feita a audiência de custódia, determinada a soltura, a liberdade, e ele foi feito um encaminhamento para atendimento, é super tranquilo, porque vai seguir o fluxo normal, né, desse dispositivo. Agora, uma situação diferente que a resolução traz é aquele indivíduo que não tem condições de participar da audiência de custódia porque está numa situação de crise. Esse, da mesma forma que qualquer outra pessoa em crise, ele tem que ser atendido naquele momento. E a resolução já coloca que o juiz pode se deslocar até o local se for adequado, para depois fazer essa audiência, ou quando ele estiver alta, a audiência vai ser feita. E aí entra um tema que é importante nesse ponto e também na medida de segurança. Quando a gente fala que essas pessoas têm que ser atendidas na saúde, quais seriam as cautelas de segurança que são secundárias, mas podem ser necessárias para que se dê esse atendimento? Esse é um outro ponto que vai gerar o diálogo necessário entre justiça e saúde. Em outros estados, esse diálogo já existe. E se chegou à conclusão, por exemplo, que é possível você ter uma segurança que não é aquela do agente penitenciário, do policial, é uma segurança que, enfim, que dê conta da situação, mas que, veja, é como um resguardo, não como linha de frente. Você tem protocolos para contenção de crise, etc., né, que dizem respeito à saúde, é aí que está o protagonismo. Então, a resolução estabeleceu para cada uma dessas hipóteses um procedimento a ser adotado. Mas, em todo caso, e isso é importantíssimo, o fato de eu estar aqui hoje, num comitê da saúde, tratando desse assunto,
já é muito relevante, porque é aqui que tem que ser discutido a situação dessas pessoas. E é exatamente nessa conversa com a saúde é que esses procedimentos vão se adequando e vão sendo reconhecidos mutuamente. Doutora Kátia quer fazer um comentário, uma pergunta, e depois a doutora... Tem que botar a mãozinha para a gente ver. Aqui está na frente, doutor Marcelo. é Cris, tá. Bom, aí está. Ô, Cris, Oi, fica à vontade. bom dia, todo mundo. Bom dia. Boa tarde a vocês. É um prazer poder ouvir nessa apresentação do Dr. Luiz Fernando. Dr. Luiz Fernando, eu sou Cristiane, eu sou assessora jurídica do COSENS, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. E diante da sua apresentação, doutor, o que eu queria saber, em linhas objetivas, né? Eu vi que a resolução traz algumas implicações para a rede de saúde, né? Que o Estado tem que cumprir e os municípios também estarem organizados para isso, né? E aí eu queria saber, a gente tinha representante da SES aqui, mas não estão, né? Acho que não vi. Mas, enfim, a Juliana está aqui, que é da Associação Mineira de Municípios também, para a gente saber como que a gente poderia repassar isso, sabe, para a conscientização ou para a mesma operacionalização dos municípios e do Estado, por óbvio, né? Para a gente ter uma aplicação correta, né? Pelo que o senhor falou aí da articulação da rede e tudo. E aí eu trago a discussão, a gente fez uma discussão há um mês atrás, mais ou menos, sobre internação involuntária. E a SES, o Estado de Minas Gerais, tem um pacto com o Ministério Público para instituir uma comissão para avaliação das internações involuntárias, que está pendente desde 2002. E ainda não foi cumprida essa obrigação pelo Estado, sabe? É a da portaria 2391. Eu queria ver o que o senhor pode, se a gente pode depois, né, doutor Marcelo e doutor Oswaldo, se me permitem, uma reunião mesmo para tratar da operacionalização disso por parte dos municípios. Eu acredito que é um tema complexo que eles ainda não foram corretamente instruídos, sabe? É isso, gente. Doutora Cristina, eu agradeço a pergunta, porque os municípios têm um papel fundamental nessa política, porque ela é territorial. Eu me recordo do meu professor, Franco Montoro, que dizia que as pessoas moram nos municípios, né? Ninguém mora no estado, não, mora nos municípios. E é ali que na verdade, a rede tem a sua capilaridade, e eu acho importantíssimo que a Secretaria de Estado, junto com os municípios, que a gente possa sentar enfim, e debater como vai ser, não é, a implementação dessa resolução, que é de interesse de todos, e que a gente possa, enfim, construir esse cenário que eu sempre acredito que chegar uma ordem judicial para cumprimento, sem saber exatamente por que a ordem é dessa forma, qual o sentido dela, é muito melhor a gente ter uma política estabelecida, que a gente já se reconheça mutuamente as questões envolvidas, os valores que estão por trás dessa política, né? Então, eu acho que é muito interessante essa ponderação e até vou colocar no GMF, né, no grupo de monitoramento, essa necessidade da participação dos municípios nessas discussões, para que a gente estejamos todos, enfim, no mesmo ponto, porque me parece que o objetivo é o mesmo. A gente prover dignidade a essas pessoas, acolhimento, cada qual aos seus munícipes, né, de uma forma adequada. Doutora Kátia. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Doutor Luiz Fernando, eu gostaria de ponderar também, bem parecido na linha do que a Cris colocou aqui para a gente, porque aqui em Minas Gerais, ainda em especial,
a rede de hospitais com que eu trabalho, né, eu hoje presido a Federasantas, que é a Federação das Santas Casas, Hospitais Filantrópicos, essa rede, não obstante ser privada, ela responde por 70% dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde na atualidade, sem falar da relevância dela também na saúde suplementar. O que me preocupa muito? Estive essa semana com o doutor Elvésio, lá no Ministério da Saúde, na SAES, e uma das prioridades, né, graças a Deus, do Ministério da Saúde, entre tantas prioridades, é a saúde mental. Então, ele nos ponderou que as primeiras atuações do Ministério da Saúde aí nesses 100 dias já estão direcionadas para terapia renal substitutiva, oncologia e saúde mental. E no final do ano passado, só para você ter uma ideia do que a gente vem passando, a gente teve uma desconstrução do financiamento, né, da remuneração dessas instituições que hoje são hospitais gerais e que atendem pacientes com problema de saúde mental. O que significa isso? Houve uma definição pelo Ministério da Saúde, na gestão anterior, de que essas instituições teriam suas remunerações reduzidas pelo fato de não atingirem uma taxa de ocupação desejável, ou seja, incentivando a internação, né? Na prática, a gente tem que aprender a criar um sistema, né, de relacionamento jurídico com esses hospitais em que não se estimule a internação, mas que se mantenha a equipe multidisciplinar disponível, as estruturas disponíveis para acolher esses pacientes. Então, na mesma linha do que a Cristiane colocou, eu acho que é fundamental que essa rede, que apesar de privada, responde em Minas Gerais por 70% do atendimento ao SUS, também participe e compreenda uma construção de fluxo em relação a esse assunto, né? Porque eu considero hoje, nós estamos passando um momento, como sempre, né? Infelizmente, porque não há hoje uma atenção voltada para uma remuneração para aquilo que se exige dessas instituições, né? Então, ou seja, ter um atendimento em saúde mental no hospital geral, eu não posso abrir mão de uma equipe multidisciplinar que foque para esse atendimento especializado, e ao mesmo tempo a gente vem assistindo a desconstrução das políticas de remuneração. Então, eu acho que a gente precisa mapear como estão hoje os serviços hospitalares. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem problemas elementares aqui dentro dos nossos hospitais, como os pacientes que nós chamamos de internações sociais. O paciente que ele está tão abandonado, né, por todos, né, pela família, pelos amigos, que ele está em plena condição de ir embora para casa e muitas vezes a gente aciona o judiciário porque ninguém quer receber o paciente, ninguém quer levar o paciente para casa. Pacientes que estão há 30, 90, um ano dentro do hospital, né, dias, um ano dentro do hospital. Então, fora a questão da nossa sociedade, né? Normalmente a gente percebe uma dificuldade também da sociedade em acompanhar, em auxiliar, em acolher essas pessoas. Então, entender como esse cidadão, né, principalmente numa situação como essa aí que nós estamos discutindo, né, que envolve alguma situação de crime, como que ele vai ficar solto, perdido nessa rede? Porque se eu que sou da saúde, que trabalho com hospitais há 23 anos, se me perguntarem hoje, uma pessoa que teve uma crise ali na rua, como vai ser esse fluxo, né? Aonde eu vou explicar para os familiares como que essa pessoa vai ser acolhida dentro da rede? Então, eu acho que é muito gostoso a gente falar de rede de atenção à saúde, mas entender o fluxo e o funcionamento dela e o potencial desses atendimentos na prática, eu acho que é fundamental para se aplicar, né, e para se efetivar uma resolução como essa do CNJ. Doutora, eu agradeço a ponderação e quando se decide que prover esses pacientes, essas pessoas com os cuidados adequados na saúde, é evidente que isso precisa vir acompanhado, né, enfim, com os aportes, o investimento necessário em todos os sentidos, porque embora o modelo não seja hospitalocêntrico, o hospital ele é necessário como parte, eventualmente, dos cuidados. E aí, eu acho importante também essa ponderação, que, como eu disse aqui já, quando você tem um hospital de custódia, que não é um hospital, que tem gastos grandes, um dispositivo que é ineficaz para o que se pretende e o que se necessita, quando você parte, então, para a mobilização dos dispositivos, esses sim adequados na saúde, é claro que isso precisa vir acompanhado, enfim, dos aportes necessários para que se tenha as condições
né, de acolhimento dessas pessoas. Porque um argumento que eu sempre ouvi foi, mas a saúde vai ter muita dificuldade de acolher esses indivíduos. Mas esse é um argumento que impede você dar o tratamento às pessoas que têm esse direito, né? Então, se o caminho é acolhimento na saúde, é óbvio que precisa ser identificado como exatamente seria e com todas as provisões necessárias para que o serviço possa funcionar adequadamente. Não desliga. Aí, deixa sempre assim. Doutora, vamos pedir primeiro a Etiara e depois vai a Cris, porque a Cris já falou uma vez, dá a oportunidade a colega falar outra, e nós vamos também, porque já está no adiantado a hora, o intestino grosso já está comendo fino, então vamos fazer o seguinte, nós vamos evitar de fazer palestra paralela, vamos tentar ver se a gente faz uma pergunta assim, objetiva, porque tratando-se de pergunta, né? Nós não queremos impedir que ninguém emita a sua opinião, não, para a gente poder ir boiar. Não é isso, doutor Marcelo? Doutor Marcelo não está merecendo nosso respeito hoje, não, que ele está sem gravata. Vocês vão desculpar, viu? Não foi possível forçar. Então, fala, doutora Tiara. Eu quero só apresentar a Etiara, doutor Osvaldo. Etiara é nossa referência técnica estadual sobre saúde mental no COSENS, para os 853 municípios de Minas, né? E representa lá no CONASENS também, faz parte do grupo nacional. Então, eu tomei a liberdade de trazê-la, tá? Só para situar e pedir. A sua mãozinha era só para apresentar? Era só para. Então, obrigado. Então, primeiro, bem-vinda, né, doutora Etiara. Foi bom saber. Depois deixa o cartão que eu vou me inscrever lá, já que a senhora é maior autoridade em saúde mental, eu já vou me inscrever para tratamento, né, oportunamente. Então, manda brasa, faça a pergunta. Bom dia, pessoal. Agradeço pela palavra e por poder estar aqui com vocês também. Falei isso com a doutora Cristiane, né? Que bom que ela me incluiu hoje nessa reunião para poder escutar, porque, inclusive, essa resolução foi pauta da nossa reunião do Grupo Condutor da Saúde Mental essa semana, e a gente vai discutir mais amplamente a resolução, porque é uma novidade para todos nós, né? E a gente se preocupa muito, acho que o doutor falou aí, a doutora Kátia também, em relação aos fluxos, porque a gente precisa pensar como isso vai chegar para a saúde, né? Para que não chegue só o cumpra-se, né? Eu acho que essa é uma preocupação nossa, e ver vocês, né, os doutores da lei, discutindo isso, é muito importante para a gente. Então, é muito importante que a gente de fato, faça esse diálogo entre o Poder Judiciário e a saúde para que a gente pense, né, na possibilidade de protocolos, de fluxos que estabeleçam isso, porque a gente não tem, né, como a doutora Kátia traz, né, é gostoso discutir as redes de atenção à saúde, mas no caso da saúde mental, e esse foi um tema da minha dissertação de mestrado, a gente ainda tem muitos vazios assistenciais no estado de Minas Gerais, e a gente precisa aprimorar, né, essa rede para que a gente possa receber essas pessoas da melhor forma possível. E é isso, né? Se é uma demanda da saúde, a gente precisa atender da melhor forma possível. Mas como isso vai chegar, né? Vindo da justiça, como a doutora Kátia traz, como que isso vai chegar da justiça para a saúde é uma preocupação, e aí, mais uma vez, nos colocar também à disposição, né, doutora Cristiane, para continuar essa discussão com vocês. Obrigada. Orador. Ele vai responder lá. Tiara, eu acho importantíssima a sua colocação, e a ideia é que nós possamos, em Minas Gerais, construir esse fluxo em conjunto, né? Para que exatamente a gente não tenha essas surpresas de lado a lado do Judiciário da Saúde, né? Com enfim, determinações unilaterais que às vezes são incompreendidas, e, na verdade, o propósito comum de todos nós é o mesmo, né? É dar o acolhimento na saúde a essas pessoas, enfim, que tenha isso tem um feedback também para a justiça, a implicação nos processos respectivos. Então, se nós conseguimos construir esse fluxo, eu tenho certeza que será algo eficiente, e que, por mais que, é claro, no nosso país a gente sempre fala de escassez de recursos, e a gente reclama muito disso, mas uma eficiência possível
né, para que a gente possa, então, desempenhar as nossas funções, todos nós, de uma forma melhor. Então, é um desafio, mas que eu acho que, com todos juntos, para construir esse cenário, acho que será possível. Então, já que ninguém mais quer fazer perguntas, nós vamos dar os nossos 3 minutos regimentais ao doutor Herman, né? Letícia, ele liga o cronômetro, né? Eu falo que são 3 minutos, normalmente são 30. Eu trabalho numa unidade de saúde que é o maior hospital de SUS do estado, Santa Casa, com 1.120 leitos. Rapidamente, com sugestão, tanto de um médico que vive da filantrópica, como da minha entidade. Tive, durante alguns meses, com o doutor Oswaldo, fazendo o levantamento de como nasceu a lei, quais foram as determinações que tiveram lá no Congresso, para a gente ver que havia uma grande dúvida das interpretações do que era compulsório, se era civil, se era criminal. E aí, são duas questões. Eu fico satisfeito, é só fazer a colocação, que o judiciário está envolvido nisso agora, porque é um caos, a gente não consegue fazer regulação dentro da saúde de uma forma geral, imagine na área da psiquiatria. E a gente tem pouca porta de entrada, especialmente eu sou a favor, brigo pela não internação, pela instituição, mas fechamento, por exemplo, do Galba Veloso, ou como funciona um Sersan sem ter profissionais da área médica e psiquiatra em determinados horários, na parte da noite, que é, inclusive, hoje matéria de discussão judicial na Justiça Federal, né? Como referenciar esses pacientes. E a outra coisa que a gente sente é que não há, pelo que foi apresentado aqui, né, Oswaldo, por aqueles médicos que trabalham, um acompanhamento rigoroso para o judiciário em relação à saúde mental desses pacientes que estão como o senhor fala, eu não consigo guardar os termos, né, na internação, como é que chama? Obrigado. Não é. Involuntário. Não é. Não, na medida. Medida restritiva, como é que chama? Medida de segurança? É medida de segurança, né? Então não tem esse acompanhamento, principalmente porque eles estão distribuídos em vários segmentos. Então, dentro de uma unidade hospitalar geral, em que às vezes já tem dificuldade de manter um acautelado com a doença clínica sem ser uma doença mental, né? E que essa medida, imagine montar uma estrutura dessa no hospital geral. Não estou nem considerando o que a doutora Kátia colocou em termos de remuneração. É questão da estrutura de segurança, um vidro trancado, uma porta com segurança. Mas eu só queria fazer, por último, uma sugestão, né? É que, quando nós fizemos as discussões, a 10.216, ela é um avanço, mas ela tem algumas inconsistências, especialmente no relacionado ao tratamento médico. Porque quando o magistrado determina uma internação compulsória, ele o diz como faz, mas depois ele não diz como o desfaz. Então, por isso que foi feita uma reflexão com o Conselho Federal de Medicina, né? Se eu quiser, eu tenho, inclusive, a cópia dela, que trata justamente e define como liberar esses pacientes após a convicção do especialista que aquele tratamento médico determinado pela autoridade judiciária, ele tem que ser suspenso. Então, como é que chama a nossa magistrada meritíssima que trabalhava, que era aqui da Comitê, que está em Mateus Leme? A grandona? Pois é. Ela fez um voto, uma vez ela utilizou, ela estava com dificuldade, porque nessa resolução ela determina quais são as condições específicas clínicas para a internação compulsória, certo? Então, risco a terceiros, etc. Tal. Então, nós estávamos com a força de expressão, até virei o magistrado, né? Ela estava com a dificuldade de uma menor de 17 anos, mas que estava trazendo transtorno na unidade. E ela determinou, de acordo, a internação compulsória. E veio uma contra-ordem, entre aspas, da unidade de saúde, que eles não atenderiam
menores de idade e naquelas situações. Então, ela utilizou dentro do seu voto, que eu achei para mim, que sou médico, a resolução dando os fundamentos do ponto de vista médico do que justificar. Então, eu acho importante, dentro dessa resolução, se existe também um fluxo adequado para que, porque tanto está na resolução quanto na lei, de como, assim que entender-se que o paciente não tem mais a necessidade do tratamento, deve ser comunicado à autoridade judiciária. Então, se haveria dentro dessa portaria o fluxo de como o médico comportar. Se não houver, seria interessante que fosse acrescido, igual foi feito naqueles fundamentos do CNJ, né, que participamos aqui, como foi incluída a questão da reprodução assistida, das órteses e próteses resoluções, que fosse acrescentado o fluxo dessa liberação. Eu acredito que aí vai contribuir muito para o magistrado e como ele conduzir numa situação em que há realmente efetiva necessidade da suspensão daquela medida determinada pelo judiciário. Muito bem. Eu acho que é Karina Gangana. É, doutora Karina. Você vai falar, minha filha? Já deu. Não, é porque, né, já que a gente já está terminando, vou dar um recadinho que a próxima reunião do comitê é no dia 28 de abril. E no dia 28 de abril, conforme o doutor Alexandre já havia comunicado a todos, a gente vai receber a visita de um conselheiro do CNJ, que é conselheiro do Comitê Executivo Nacional de Saúde. Então, que seria muito bom se a gente pudesse contar com a presença de todos, né? Já que ele vai vir aí. 28 de abril, né? 28 de abril, isso. Conselheiro Richard Pack. É 28, né? 28 de abril. Bom, gente, ó, 28 de abril deve ter lanche. Eu sugiro que vocês venham pessoalmente. Pessoalmente, é bom. Porque hoje é só café, água, copo e xícara, tem Se muito. o TCU deixar. Não, mas isso normalmente é a assessora do desembargador Alexandre que traz por conta dela. Só água e café. TCU deixa. Não, mas é isso, a pessoa traz é do próprio bolso, viu? Então fica aberta aí a liberdade. Cada um. Não, eu não posso, porque eu estou fazendo dieta, eu não posso fazer nada. É dieta de bolso. Muito bem. Ô, doutor, o senhor quer fazer alguma consideração final? Hein? Só queria agradecer a todos, enfim, a satisfação de poder falar num comitê de saúde. Eu acho que já demonstra que uma parte, pelo menos, do intuito da resolução já se deu, porque a ideia era trazer a discussão mesmo para a saúde, né? Então, agradecer a todos, as ponderações, e eu acho que é uma construção que poderemos todos participar dela. Obrigado. Bom, antes de passar para o nosso comandante do dia, para encerrar, fica aberta a possibilidade, né? Eu acho que nós podemos convidar o doutor, sempre que houver algo de novo, ou que o senhor achar que for interessante, não há necessidade que façamos um convite, porque aqui não é uma residência particular, não é privada, é do interesse da magistratura. Então, havendo informação, coisa que possa acrescentar, o comitê está aberto, não vai ser nenhuma pretensão, nem do senhor, nem de outros colegas, que queiram vir trazer novidade para nós, né? E nós próprios aqui vamos evoluir, tem esse trabalho nosso pendente, né, doutor Renan? Nós vamos tentar produzir alguma coisa e, finalmente, para que haja, eu queria perguntar se existe algum texto normativo do tribunal já para efetivar essa resolução ou não existe texto normativo nenhum? Da resolução? Resolução posterior a ela, não. Mas o tribunal ele já tem uma política já de está bem matrimonial adiantado. há muitos anos. Já está bem adiantado. Então, de minha parte, eu agradeço a presença de todos. Ainda bem que foi mais todas aí de longe, né? Só tem um todo aí. Está vendo? Valorizando seu passe. E até dia 28, né? Para a gente prestigiar o. Deve ser japonês com esse nome, né? É chinês, deve ser o olho puxado. De coreano, né? Deve ser coreano, não é original, é coreano. Pensei que é Pai Kim, pensei Pai Akan. Pai Akan. Então tá bom, eu passo para o doutor Marcelo. Obrigado a todos, muito obrigado a todos, Fernando. Quero agradecer a participação também desse debate enriquecedor. E
desculpar pelo atraso com que iniciamos a reunião, mas até dia 28 estaremos todos aqui. Muito obrigado a todos. Bom dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau.